Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h06. O Sala de Redação desta quarta-feira está entrando no ar, sempre em nome de Planos de Saúde Empresariais Sulmed, carinho pela vida. Age bem, que é o melhor banco para você receber seu salário-benefício. Aurora Gran reserva um grande vinho brasileiro. Agora IESA é Fiat e Fiat é IESA em Porto Alegre e Canoas. Ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br. Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos. Zafari Bourbon e Gimo, sonhar na química para uma vida melhor. Atenção, porque eu vou falar da Objetiva Administradora de Condomínios. Ela existe há 24 anos. E é especialista naquilo que faz, ou seja, administrar o seu condomínio, certo? Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo. Então, está precisando no seu condomínio, senhor síndico, objetivacondomínio.com.br e solicite sua proposta. Leonardo Oliveira, será que é bom o Inter ser o primeiro colocado no grupo? Porque tem tanto clube grande caindo para o segundo lugar nessa Libertadores, que eu já não sei o que eu digo para as crianças, hein, Leonardo? Nem tu, nem o Inter sabe o que dizer, porque a Libertadores ela ficou muito equilibrada, né? A questão do aspecto local se perdeu muito, né, Pedro, com a pandemia. E a Libertadores, na verdade, ela tá virando um campeonato Brasil e Argentina. A tendência muito forte é de que tenhamos 6 brasileiros e 6 argentinos em 16 clubes, né, nas oitavas de final. E aí, do lado direito ali, que se o Inter ficar em primeiro, né, o Inter teria como possíveis adversários o Defensa e Justiça, que é um time muito forte, o River Plate, o São Paulo, olha só o São Paulo, o Vélez, então o Boca... O Justiça? O Boca possivelmente vai ficar em segundo, porque o Barcelona deve confirmar. Então perdeu-se o equilíbrio, né, daquela ideia de ser o primeiro. E sem público nos estádios, perde-se mais ainda, né? O ano passado o Inter quase tirou... O ano passado não, foi ano passado, né? Sim, ano passado. Sim, né? Que já não sei, porque a temporada entrou em 21... Na Libertadores na temporada 2020, passada, então, isso, o Inter foi pra Bombonera e fez um enfrentamento com o Boca e só caiu nos pênaltis. Então o aspecto local se perde. E deveria ter ganho durante os 90. Exatamente. Jogou muito mais, perdeu grandes oportunidades. Mas dá pra gente concluir também que não tem o bicho papão, né? Fora o Flamengo, que ainda é melhor, apesar de não ter toda aquela eficiência do tempo do JJ, fora disso tu não tem um grande clube, né? Não tem. Mas tu tem o Atlético, que fez a melhor campanha e que está começando a se ajustar nas mãos do Cuca e tem recursos, porque a temporada ela vai afunilar ali na frente. Eu nunca tiro o River do horizonte, porque o River ele vai se reinventando. E os argentinos têm essa característica de fazer da primeira fase uma transição apenas. A Libertadores começa no mata-mata. Tomou bastante. Né? E o São Paulo, Pedro, esse é um time que a gente precisa ficar de olho. O São Paulo com o Crespo e com essa nova gestão que assumiu o São Paulo parece que estar se alinhando outra vez. O Júlio Casares, presidente de São Paulo, era o cara que era do marketing lá naquela gestão do São Paulo tricampeão do mundo, né? E ele volta para tentar resgatar isso do São Paulo, e ele está conseguindo. Né? O São Paulo criou uma estrutura muito boa, apazigou-se politicamente e tem um técnico que está sobrando. O Guerrinha está chamando a atenção, né, de que o Crespo consegue fazer no São Paulo um grande trabalho e está confirmando, né, Guerrinha? Ele tem uma muleta do lado, que é um Boeing chamado Muricy Ramalho, né? Tem uma muleta. Né? Se ajuda. Mas eu não vejo assim grande dificuldade com o Internacional. Quem tem uma Ferrari não pode ter medo da próxima fase da Libertadores, Pedro. Uma Ferrari é uma força de expressão. Mas tirar a primeira é melhor, né, gente? Hein, Guerrinha? Claro, mas essa era a pergunta do Pedro. É melhor ser primeiro, né? Só tem uma maneira de não tirar primeiro, não saindo do jogo, né? O jogo hoje é jogo para empresário. É jogo para vender jogador. Ah, tá. Não, entendeu? Fala isso. Não é verdade. Joga. Mas quer levar um gol e meio, salário por salário? Eu dou se jogo meu salário. Só a parte mental pode atrapalhar o Inter, ou tá só se vacinando. O que eu falei foi, não fala isso, senão vai jogar o Marcos Guilherme. Porra, hoje é o jogo ideal pra ele. Não, já tá no Santos. Hoje é o ideal pra ele. Já tá indo pro Santos, esse não precisa. Hoje é jogo, esse time tomou 7. Tá na hora do Rodrigo Lindoso, pra ver como é que ele tá ganhando. Esse time tomou 7 do Táchira. Nem na Várzea o cara toma 7. Na Várzea, em 2, quebra o pau, terminou. Não, ele tomou 7 com qualidade. Terminando, abraçando os caras. Se ele vier com retranca. Tá brincando. Toma 5.
Com retranca toma 5. Agora, uma coisa que pode atrapalhar o Inter, hein, Davi? Só o que pode atrapalhar o Inter de alguma maneira, e aí eu tô procurando uma maneira de faltar entender luz. que... pode ser também, pode ser. É a parte mental, sabe? O Inter se atrapalhar mentalmente, aquela pressão de não ter títulos, de não ganhar, enfim, só isso aí pode atrapalhar o Inter de alguma maneira. Porque o adversário realmente é muito fraco, né? Não tem discussão tática e técnica que explique isso. Agora, isso, o Guerrinha falou desse time tomou 7, né? E eu lembrei, de falando que é o jogo para vender jogador, né? Para empresário. É jogo para DVD. Tu vê só que o Fernando Carvalho comprou o Lúcio. O Lúcio, depois que o time que o Lúcio jogava, que era um time de Brasília lá, tomou 6 do Inter. Tomou 6. O Lúcio era o zagueiro. Tomou uma pacoteira. É verdade. Tomou 6. E mesmo assim ele contratou porque ele conseguia correr na mesma velocidade dos atacantes. Se não fosse ele, ia ser 14, Davi. Se não fosse ele, ia ser 16. Tu tem notícia dos outros 10 que jogaram com o Lúcio? Tem um vendendo jornal, o outro o outro botou uma banca de frutas. Agora, aí tem que se elogiar o Fernando Carvalho, né? O cara enxergar isso num zagueiro. O time dele tomou 6. E ele enxerga isso num zagueiro. O Israel tem um cara que era um cavalo, né? O apelido do Lúcio era Cavalo e ele era um cavalo mesmo, né? Davi, e a contratação foi porque ele corria na mesma velocidade que os atacantes. Houve uma outra contratação feita assim também. Isso aqui. O Inter tinha, uma época, nos anos 70 lá, o zagueiro Bibiano Pontes, que era um zagueiro muito rápido. Ele era muito rápido. O Pontes, ele corria, além dele ser... O Figueiredo não era rápido, tá? O Figueiredo era um zagueiro mais postado. Nos ouve todo dia em Taquari, o Bibiano. Tá bem de saúde. Nos ouve todo dia em Taquari. Mora em Taquari, o Bibiano. Grande Bibiano Pontes. Pois o Bibiano Pontes, ele jogava falando, narrando o jogo. Olha aí, fazia assim, era o Pedro Ernesto Denardim narrando o jogo. E quando o cara ia pra cima dele, dizia assim, por que tu não vai pra cima do Figueiredo, que ganha mais do que eu? Vai pra cima dele. Né? Ele dizia assim, né? num Grenal fez um gol contra, depois fez um gol a favor e desmaiou, né? E o Bibiano Pontes era muito rápido e foi jogar Inter e América do Rio, e o Tarcísio jogava na América do Rio. Uma vírgula, né, Davi? O América não é esse América, é aquele América do Ivo, sim. Coração de Leão, Orlando Lelé. Não, antes do Ivo, mas era o Tarcísio, tá? Braulio. E o Tarcísio passou a noite inteira metendo a bola na goela do Pontes. Ele voava. Pô, o Tarcísio era um flecha negra, né? Ele voava pra cima do Pontes. Pô, a primeira coisa que o Grêmio fez, ele deu o Ivo, Coração de Leão, e o Flecha, que era da seleção brasileira, em troca do Tarcísio. Também foi por esse mesmo motivo aí. O Tarcísio vem como centroavante, né, Davi? Centroavante. Eu entrevistei ele. Eu entrevistei o Tarcísio. O Tarcísio, uma figura maravilhosa, né? Aí ele me contou que quando ele chega no Grêmio, ele vai morar na Caverna, que é que era ali o centro de treinamento do Grêmio, né? Que é onde ficava agorizado, embaixo da arquibancada. E era um verão e tinha muito mosquito, então eles tinham um ventilador cada um, e pros outros não roubarem o ventilador, ele amarrava o fio do ventilador no pé e colocava na tomada. Aí depois de 3 meses ele procurou a direção e disse, eu sou profissional, eu tô ali com agorizado, mas tem como conseguir uma casa? Eu tenho que dormir com o ventilador aqui amarrado no meu pé. Por falar em dormir com o ventilador amarrado no pé, Leonardo Oliveira, tu foste ver lá em Eldorado, próximo à casa do Douglas Costa, que acabou de dar entrevista coletiva, o novo alojamento do Grêmio e todas aquelas condições. Eu gostaria que tu repassasse aos ouvintes, porque eu acho tão importante essa obra, tão importante, ela vai dar tanto resultado para o Grêmio, que merece a gente falar um pouco mais sobre isso. Fomos eu e Alex Bagé. E lá descobri que eu e Alex Bagé somos vizinhos, olha só, moramos a menos de 1 quilômetro um do outro. Mas é espetacular. Quem é que vai pagar a primeira janta? Peraí, quem é que vai pagar a primeira janta? O Bagé tá com muito, né? Sempre quem ganha mais. O Bagé tá com muito, o Bagé chegou por cima, Pedro, pelo amor de Deus. Não, chegou mas o CT. Mordeu o mineiro. Bagé chegou chegando. O mineiro levou a dentada que eu vou te contar. Levou até o pão de queijo do mineiro. Isso. Mas o CT, Pedro, e o Bagé pode complementar, Bagé, fica à vontade. Mas ele primeiro, não há luxo nem requinte, mas há conforto, muito conforto, funcionalidade, uma estrutura que em nada falta para os meninos.
e tem ali um trabalho todo da formação não só do campo. O CT ele foi desenvolvido não só para uma formação do campo, mas também para conectar com a escola, com o estudo, com a formação do cidadão. Eu gostei muito da estrutura, né? São 20 quartos, cada quarto para 6 garotos. Eu achei muito legal, o Grêmio homenageou jogadores que foram formados ali em Eldorado. Então, cada um dos 20 quartos tem um nome. O número 1 é o Marcelo Groi, o número 2 é Jean-Pierre, o número 3 é o Arthur. O Douglas Costa, por exemplo, é o quarto número 10, tem uma foto de cada um na porta. 11, né? É o 11, isso, é o segundo piso. Então, mas assim, são a parte de alojamento são 2 pisos, né? Cada piso tem uma sala de estudos, tem uma lavanderia, por exemplo, para que os jogadores lavem as roupas de uso pessoal, não aquelas de treino, para que eles comecem a ter a ideia de que precisam sim cuidar das suas próprias coisas, de ter a sua autonomia. Tem centro de psicopedagogia, tem sala de jogos, tem computadores para que eles possam jogar em rede, levar seu videogame, todos os quartos com Wi-Fi, ou seja, nada falta. E aí o Grêmio tem ali, já tinha 8 campos, né? E um deles ganhou iluminação para jogos noturnos, tem um departamento médico completo, a academia está sendo equipada, ela não está sendo usada ainda pelas questões de protocolo, mas o Grêmio montou uma academia ao ar livre, na beira de um dos campos, mas os novos equipamentos modernos da academia estão chegando. Ou seja, se o Grêmio forma muito agora e está colocando muitos jogadores no grupo principal e a prova é o time que vai jogar contra o Laikidá, eu prevejo, Bagé, que em 2 ou 3 anos, o número aquele que o pessoal do Grêmio nos passou de 52% hoje do grupo ser feito em casa, ele vai bater facilmente no 70%, Bagé. Tem um outro cuidado que foi muito legal na explicação lá, e quem nos acompanhou ontem nesse tour lá pelo CT foi o Gustavo Schmitz, né? O Gustavo Schmitz, que é o diretor-geral da base, o Francisco Barletta, que é coordenador, e o Deco Nascimento, né? Que é um cara que começou pela escolinha, chegou no profissional e agora está de volta na base. E aí Ferrari, tem um detalhe, o Luiz Ferrari, né? O Ferrari Júnior, que é diretor adjunto da base também, mas tem um detalhe muito interessante, que a composição, por exemplo, eu vou usar o termo que não é o correto, tá? Ajuda de custo ou salário, o valor que o jogador recebe, ele tem uma composição que ele tem garantido 70%. Por exemplo, o menino ganha, vamos supor, R$100, vamos pegar um valor hipotético. Ele sabe que ele tem R$70 garantidos, mas ele pode buscar esses outros 30% que restam com 2 metas a serem buscadas. Com o cuidado no percentual de gordura, que vai trazer uma disciplina já para ele desde cedo, e principalmente com a frequência nas aulas. Então o Grêmio tem todo um cuidado, como disse o Léo, da formação desse cidadão antes do atleta, para que ele tenha esse acompanhamento também de carreira, cuidando da educação. E tem uma terceira, Bagé, que são as notas. Não pode matar a aula, né? Não, são 3, Bagé. Percentual de gordura, assiduidade na escola e as notas que eles têm na escola. E o Grêmio atingiu, nesse ano de 2020, 98%, né, Bagé, de aprovação dos meninos no colégio. É muito legal esse cuidado todo que se tem, e claro que automaticamente isso resulta diretamente dentro de campo, né? Com essas, entre aspas, lá no interior, se diz essas fornadas de jogadores. E o Grêmio tem tudo organizado. Olha, sensacional o trabalho desenvolvido lá no Eldorado. É que tão importante quanto essa parte de estrutura, que obviamente é fundamental, né? Que é pro menino já ir se sentindo importante, tipo, olha, tu é muito importante aqui, e depois tu vai ser aquele cara ali e tal. É a capacidade que o Grêmio tem de enxergar jogadores, às vezes, que não estão aqui. O Everton não estava aqui, não era gaúcho. O Grêmio enxergou disputando um torneio lá no Nordeste e descobriu esse jogador, e outros que vêm depois, ou até jogadores que vêm já no começo da formação e vêm terminar a formação aqui, sabe? O Luan, o Júnior Chávará encontrou o Luan, trouxe para cá e ele acabou se fazendo aqui. Quer dizer, além da estrutura, tem uma capacidade de olhar o país inteiro, né? O Wanderson, Davi. O Davi falou do Lúcio, né? O Wanderson foi descoberto... O Wanderson foi uma mina de ouro. Isso, tu garimpar jogador, garimpar mesmo. Né? Porque é como tu arrancasse pepita. E o Grêmio Davi, sobre isso, que tu deu do Inter, distribuiu alguns centros de captação de jogadores justamente em cidades que por vezes não são tão olhadas assim. Porque a ideia do Grêmio não é disputar o jogador com o Flamengo, com o Palmeiras, onde você chega daqui a pouco numa capital e tem os 4, 5, 6 grandes clubes do Brasil buscando garotos. É buscar justamente onde ninguém encontra. E o Léo tem até um exemplo parecido com isso, né, Léo? Sobre o Wanderson. O Wanderson foi descoberto, né, Bagé, numa goleada de 6-1. O Grêmio tomou 6 e o Grêmio fez 6-1 e o Wanderson estava nesse time que tomou 6, e eles observaram o Wanderson, gostaram. Sobre o centro de captação, a ideia do Grêmio
a ideia do Grêmio, Pedro, só para completar, é chegar antes, por exemplo, de clubes formadores, do Deportivo Brasil, que é um clube formador, que depois ele descobre esse jogador e vem aqui e oferece mais adiante para Grêmio, para Inter, para Flamengo, por um outro preço. O Grêmio quer chegar antes desse clube. E um desses núcleos do Grêmio está na Rocinha, na favela da Rocinha. Opa. Bom, deixa eu perguntar pro Davi, vou te fazer uma pergunta cretina, Davi, mas é uma pergunta que está dentro do meu coração. Claro que não. Será que o Rafinha termina Ele certamente vai ter dificuldades para te responder. Ele não sabe lidar com esse assunto. Coitado, infantil. Não lida bem com isso. Isso. Não, mas uma pergunta de futebol. Será que o Wanderson não termina o ano titular do Grêmio e bota o Rafinha no banco? Sabe que eu fiquei... O Rafinha é liderança. É um jogador... Quando ele foi contratado... eu até estava dizendo, grande contratação do Grêmio, grande contratação, aquele jogador que com a personalidade dele ele acerta o time, ele se encaixa, ele faz com que os outros, faz com que o jogo, ele entende o jogo, ele compreende o que está acontecendo em campo. O Rafinha vai ser super importante pro Grêmio. Uma pena, né, Pedro? O Grêmio destruindo com as categorias de base, né? Aí surge o Wanderson. Tem tempo pro E aí agora acabaram de elogiar tudo, foram lá no prédio novo, tudo mais, e aí agora aqui vem um colunista e destrói. Vai ter tempo pro Wanderson. Tá surgindo um craque na lateral direita, não. Né, Potter? Mas vamos ficar com o Rafinha. Com o Diego Souza, deixar o Ricardinho no banco. O Rafinha é jogador, é arrumador de time. Agora o Wanderson não, mas já não tem mais aquela força física que tinha, não tá? Não, claro que não. A temporada é longa, agora vai começar quarto domingo, vai ter lesão, vai ter cartão amarelo. O que eu quero dizer é para MMA, que é? Não precisa ter força, tem que ter qualidade. Isso. Qualidade. Não, mas toda vez que eu vejo o Wanderson jogar, eu termino encantado com esse jogador. Sabe o que eu achei? Ele deu uma bangornada no travessão. Não, ele entrou melhor que o Rafinha. Ele entrou melhor que o Rafinha. Pois é. Ele nunca fez um jogo ruim, desde que ele entrou no profissional. A grande sacada do Grêmio, claro, foi ter feito um CT lá atrás e aí a base crescer do jeito que cresceu. Mas todos os elogios que foram feitos pro Grêmio, outros clubes brasileiros conseguem fazer a mesma coisa. O melhor time do Brasil hoje é feito por causa da base, por causa do ninho do urubu. Né? E já falamos aqui milhares de vezes. A grande diferença da garotada do Grêmio para as outras garotadas, que também descobrem craques, que vão lá em Fortaleza e descobrem um cara, é que os meninos do Grêmio entraram num time bom. Porque se os meninos chegam no profissional e o grupo tá bagunçado, o time é ruim, é mediano, a responsabilidade cai demais em cima dos meninos e aí já era. Todos os meninos que vocês falaram do Grêmio, todos eles. A maioria com muita qualidade, né, Potter? Só pra completar. Tem qualidade também surgindo no Inter, no Fluminense, no Botafogo. Tem um monte de craque. Tô forçando a palavra craque, tá? Um monte de bons jogadores surgindo. Só que se tá bagunçado o profissional, não tem paz. Cai neles a responsabilidade. Cebolinha, Pedro Rocha, Ferreirinha, PP, Arthur, me ajudem, Wallace. Vou parar tem aqui, dois tá? São que nem 7. Jogaram no profissional, o TT e o Diego Rosa. 7 jogadores, e Luan, nenhum deles virou titular do Grêmio como a salvação da lavoura. Todos eles tinham bons jogadores em volta, né? E o Luan demora um pouquinho até porque era o Luan tido como surge cara. Nesse momento e aí ele se atrapalha, tem pressão em cima dele. O grande Luan é o Luan de 2016, 2017, que é quando tem um monte de gente boa em volta dele. O grande problema do Grêmio vai ser contratar os cascudos, porque os cascudos atuais, eles estão ficando um pouquinho para trás. A gente tá vendo a questão do Maicon. O Maicon não consegue mais comandar uma partida de futebol inteira. Né? Vai acontecer a mesma coisa com o Jeromel, com mas o já Kahneman. Tem um substituto, né? E aí, aí mora o problema do Grêmio. Porque, tirando o Thiago Santos agora que tudo bem, acabou de começar, foi gauchão e sul-americana. Agora o bicho vai começar a pegar pra gente testar realmente o Thiago Santos. Mas aparentemente ele arruma o Grêmio. O grande problema do Grêmio são contratações. O Grêmio gastou muito dinheiro nos últimos tempos para jogadores titulares, muitos também que o Renato pediu, Thiago Neves, o Everton lá, o outro Everton, né? O Grêmio não conseguiu ainda fazer grandes contratações para essa gurizada se encaixar. Mas as últimas três começam a mudar. Pensa esse ano, Bagé. Pensa esse ano, o Grêmio trouxe o Thiago Santos. O Rafinha. Mais do que ser o grande jogador, era a função que o Grêmio não tinha, e por isso ele está sendo tão importante.
Trouxe o Rafinha, que não precisa eu estar gastando. Mas a minha reflexão, Pedro, não é na reflexão do dia 26 de maio de 2021. Tô falando que tem uma temporada, tem a outra. O Jeromel no ano que vem ele é mais fraco que o Jeromel de hoje. Não, mas é que o Maicon terminou. O Grêmio uma hora vai ter que contratar um super zagueiro, vai ter que descobrir um outro Jeromel. Se acha outro Jeromel por aí, não se acha. Porque ao lado do Jeromel, o Juan cresce. Mas aí ao lado de outros, ao lado do Werley, o Juan cai. Mas é que aí tem um detalhe, por exemplo, o Grêmio que estava muito afim de contratar o Rocher, que é o goleiro lá do Nacional de Montevidéu, que é da seleção uruguaia, que é o queridinho da América agora na posição de goleiro. E aí de uma hora para outra tem um menino que já estava criado ali dentro, que começa a pegar tudo e não precisa mais contratar goleiro. Então isso também acontece. É claro que a gente está pensando em Jeromel e Kahneman, o Grêmio contratou uma penca de zagueiros aí para tentar já colocar ali por trás deles para ver se conseguiam segurar o Rojão. Veio o David Braz, veio o Paulo Miranda, o Grêmio buscou e ainda não deu. Vai ter que fazer uma contratação pontual. Mas o Diego Souza, por exemplo, que chegou aqui renegado, ele hoje não tem como tirar ele do time. Não, mas tá pegando a grande maioria não deu certo, Bajé. A grande maioria das contratações eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Né? Grande maioria não deu. Por exemplo, o que não deu certo? Era o Tardelli, que se nutria uma perspectiva gigantesca em cima, um cara que veio com 3 anos de contrato. Se a gente pegar um pouquinho antes, em 2016, o Grêmio despejou dinheiro lá no Miller Bolanhos, que chegou bem e depois não deu conta do recado. Mas é que daqui para frente, como acabou de citar o Pedro, essa chegada, o Thiago Santos chegou contestado e ele deu conta. O Rafinha, quando chegou, ele também chegou contestado com aquela ideia, tá, mas ele vai chegar e vai apagar o menino que apareceu bem. E agora ele está mostrando liderança. A própria chegada agora do Douglas Costa, ela se tem uma expectativa que eu até estou tentando entender, porque quando a gente pega de maneira geral, e aí eu vou pegar a rede social e também nós da crônica, parece que o Douglas Costa ele surgiu e ele se machucou a vida inteira, porque só se enaltece o período de lesões. O Guardiola não deve ser um imbecil do futebol que uma vez foi lá e exigiu... não, Bagé, eu vou entrar, Bagé. Como que a gente só enaltece o período de lesões? Pô, nós falamos aqui do Guardiola, 2016... Mania de perseguição do Bagé. Eu não estou dizendo a gente. Não. Mania de nós da imprensa acharmos que nós somos o centro do mundo. Eu inclusive citei exemplos de rede social. Para alguns tem certeza que são. Mas eu digo mais pelo debate que se faz. Porque ele é um cara que tem qualidade. Então, claro, que a partir do momento... talvez o temor seja esse do Tardelli. E vamos pegar do próprio Inter quando veio o Forlan. Ninguém questionava a vinda, mas depois acabou vendo que não deu certo. Eu acho que esse talvez seja o temor do Douglas Costa. Mas eu acho que é natural. Sabe por quê, Davi? É natural, porque assim, o Potter usou ali o exemplo lá de trás, que os meninos entraram quando tinham um time mais formado. Mas os jogadores que fizeram aquele time formado, quando chegaram aqui, eram interrogação. O Michael tinha sido corrido do São Paulo, o Jeromel tinha piada com o Jeromel, o Edilson, será que dá pro Edilson vir? Eles foram se formando. É que era um momento, na verdade o Grêmio sempre contratou, o Grêmio sempre veio formando e contratou. É que lá atrás tinha menos dinheiro, garimpava no mercado e deu essas tacadas da lua aí, esses 3 aí que eu citei foram importantes demais naquele título. Bom, agora ele André, tem mais dinheiro. Teve Marinho. Agora ele tem mais dinheiro, bom, é natural que ele tente dar tiros mais altos para tentar errar o Henrique Almeida, que foi um dos maiores carinhos da história do Grêmio com o Inter. Teve uma época que o Grêmio buscava a contratação, o cara tinha que ter mais de 30 anos e passar pelo Cruzeiro. Agora já estou mais feliz, não tá vindo tanta gente assim do Cruzeiro. Não, é que assim, eu tô falando o seguinte, essa gurizada do Grêmio, ela rende ainda 2, 3, 4 anos aqui. Quando ficar só, se ficar só a gurizada, vai ser um problema pra gurizada, porque aí a responsabilidade cai em cima. O Ricardinho tá dividindo a responsabilidade com o Diego Souza. Não, mas aí é que tá. No Inter, quando o guri entra, ele tem que ser a salvação da lavoura. E é vendido a salvação. O Grêmio conseguiu trazer 3 jogadores cascudos, tá? E que estão emprestando pra gurizada também o seu prestígio. A saber, o Rafinha, o Thiago Santos e agora o Douglas Costa. Esses jogadores estão chegando para deixar um pouco cascudo o time e não jogar tudo. Sim, Pedro, eles estão chegando, não foram testados completamente ainda. O começo é o viçareiro, mas assim, não acabou ainda o processo desses 3 jogadores. O Thiago Santos eu não procuraria ele, beleza, mas assim, o Rafinha eu falei antes aqui. Falei pro Inter contratar ele, tipo assim, óbvio que tem. O Rafinha tá querendo pro teu time, tu contrata o Rafinha. Acabou, né? O Douglas Costa eu não vou nem falar. Né? Tipo assim, quem é que não quer o Douglas Costa? Agora, eles precisam jogar, provar, e claro, tem tudo para dar certo. Eles têm qualidade. Agora, né? esse jogador que tu falaste aí, Potter, qual deles? O Henrique Almeida. Essa é uma história espetacular, porque o Grêmio tirou do Inter com um jogador no Beira-Rio. E foi uma semana antes do Bolanhos.
Ele estava nas cabines do Beira-Rio. Tava com e Wi-Fi. ele foi flagrado falando no celular, certamente com o dirigente do Grêmio. E aí, depois que ele foi pro Grêmio, o pessoal do Inter disse assim, pô, ainda bem que escrevaram esse cara. Sim, o Renato E o Grêmio com um bom ele viu que não time. dava e tirou O ele. Henrique Almeida entrou num bom time e não deu certo. Mas eles entraram num time na época. Esse jogador foi chuteira de ouro no Mundial Ia dizer Sub-20, agora, que tinha Mundial o Oscar, tinha quem mais, Bagé, mas era uma seleção brasileira que foi campeã sul-americana e ele foi chuteira de ouro. Sim, ele era super bem Léo, cotado. faz um trabalho, Léo, todos os chuteiras de ouro de sub-17 sub-20. Muitos não pagaram. Teve um ano que foi o Pogba, até o Nico Lopes foi chuteira de prata, né? O Pogba foi chuteira de ouro. Bom, tem razão. Nico Lopes teve a capacidade de perder esse Pogba. Sub-20, Potter, tu faz assim, agora não existe mais a foto posada, porque a foto posada agora é com o elenco inteiro. Sim. Mas tu pega a foto posada assim... A grande maioria é dono de posto de gasolina. É isso aí. Essa semana da contratação do Henrique Almeida foi 2016. Foi uma semana antes do Bolanhos. Aí aconteceu o seguinte, na semana seguinte, surge a informação do Miller Bolanhos, e eu tinha essa informação, e na época eu nem estava em Porto Alegre, eu estava nos dias de férias, e eu dei a informação do Miller Bolanhos, numa quinta-feira. Aí o que aconteceu? Na sexta-feira, olha, era para ser o final de semana perfeito da minha vida. Como vocês sabem, eu faço parte de um grupo de compositores de samba enredo. E naquele final de semana, eu tinha um samba no Rio de Janeiro e 2 sambas em São Paulo. Então eu ia pro Rio... Mas o Maurício Saraiva ainda não se achegou a ti? Não, mas ouvindo o Pagel ontem... Ouvindo o Pagel ontem no programa do Lucianinho, hoje nos esportes, eu concluí o seguinte: pode demitir o Maurício Saraiva, não tem mais nada que fazer aqui. Não, mas olha só, por que eu vou contar isso pra vocês? Olha o que foi o tumulto. Aí na quinta-feira eu dou a notícia lá via Twitter e passei, na época eu trabalhava na Rádio Granal, dei a notícia e tal, e aí virou um inferno na minha vida. Por quê? Porque o Rui Costa, que hoje está no São Paulo e era diretor executivo de futebol do Grêmio, eu insisti com ele e ele dizia assim, não tem nada. Só que a minha fonte era muito boa. E eu acreditei e dei a notícia. Na sexta-feira, o Rui Costa chama uma entrevista coletiva, olha que loucura. E ele confirma que o Grêmio não tinha nada com o Bolanhos e mais, que o Bolanhos estava acertado com o futebol da China. Aí eu falei com uma das pessoas grandes lá do Grêmio e me disseram por que eles estavam mantendo aquela informação contrária. Tanto que no domingo o Bolanhos estava em Porto Alegre. O Grêmio, com essa situação que o Maurício lembra do Henrique Almeida, o Corinthians tinha muito dinheiro na época, o Tite estava no Corinthians. E o medo do Grêmio eram 2. Primeiro, o Tite queria o Bolanhos, e aí não daria para competir com o Corinthians. E segundo, o Internacional faria das tripas coração para dar de volta a rasteira no Grêmio que tinha tomado com o Henrique Almeida. E aí imagina, eu fiquei 2 dias apanhando nas redes sociais, e aí no domingo o Miller Bolanhos chegou. E o Rui Costa depois me pediu desculpa. Vou te dizer para plantas mais nutridas em 2022 e solos mais eficientes em 2021, calcário FIDA equilibra a acidez do solo, auxilia no desenvolvimento das raízes, aumenta a eficiência dos fertilizantes e fornece todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento da sua plantação, deixando o solo preparado para a próxima safra. Com FIDA, você tem tudo o que precisa para render o máximo em produtividade para a sua lavoura. É o adubo que o Colorado, aquele lá que deu dinheiro para botar o Rodinei em campo, usa, aí dá 10% a mais, @FIDA oficial, e aí ele tem dinheiro para dar para o Inter, e a FIDA garante, vamos lá, tá tudo certo. E eu quero lembrar também que chegou Gimo Álcool 70 Aerosol. A proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol, Gimo, qualidade comprovada. Quando as maçãs deliciosas e suculentas do Zafari encontram sua nova receita de torta, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Intervalo comercial, nós voltamos em seguida e vamos falar um pouco mais do jogo do Inter hoje à noite contra o campeão boliviano, tá legal? Voltamos em seguida. Precisa economizar no telhado? Conheça as telhas ecológicas Ondoline.